Mano, boa tarde. Já falando desse confronto contra o São Paulo, você continua com essa ideia de revezamento, de rodízio de alguns atletas. Não, rodízio é de pizza, né? Tu sabe. Pô, ótimo. É uma ótima pedida também numa sexta-feira. Pra você. Você não gosta não, mano? Agora falando do jogo contra o São Paulo. Prefiro churrasco, você sabe disso. Dá pra ter um rodízio no churrasco também. Contra o São Paulo, qual o jogador da vez que vai ser poupado? Quais jogadores? Ou pensa nessa ideia ou não pensa nessa ideia? Vamos decidir amanhã. Essa questão ela é uma questão muito clara aqui dentro da comissão técnica. Não é uma decisão que foi tomada aleatoriamente e também não é tomada a cada semana aleatoriamente também. Ela considera dados importantes para aquilo que nós julgamos ser um encaminhamento adequado dessa intensidade, sucessão, frequência de jogos que nós temos pela frente. Se eu não fizer isso como decisão final, se nós não fizermos isso como comissão técnica, nós vamos perder os jogadores aí na frente. É só olhar para os adversários. A cada jogo você vê alguém saindo com lesão muscular, com dificuldade, porque vai acontecer. Então nós queremos ter todos, porque depois eu também não preciso lá na frente retirar num momento que talvez seja o momento mais crucial para a gente, como equipe, num jogo super decisivo, que aí eu não vou poder escolher. Aí nós vamos ter que desgastar a mesa e nós vamos colocar no limite. Mas aquela hora será a hora de colocar no limite. Agora nós podemos conduzir assim. Ô, mano, nesses 3 jogos após a Copa do Mundo, o Cruzeiro saiu atrás do marcador nessas 3 partidas, por diferentes circunstâncias, é claro. Mas isso acaba... O time tem que correr atrás do placar, o desgaste é maior. Como evitar esse tipo de situação, mano? Não é bom nunca sair atrás do marcador. Muda, inclusive, a parte tática do jogo, né? O jogo até 1-0 para o Corinthians em São Paulo era um jogo. A partir de 1-0 para o Corinthians se torna outro jogo, né? Ainda mais se tratando de uma equipe que sabe fazer bem a manutenção do resultado, como é o Corinthians. Então, realmente, não só por sair atrás, mas pela quantidade de gols que nós estamos sofrendo, nós precisamos melhorar. Não tenha dúvida que precisamos melhorar. Mano, você falou da questão do time não poder sofrer tantos gols. Passa essa questão também por alguma mudança ou configuração tática para o jogo contra o São Paulo? Determinados jogadores que saem significa alteração de maneira de jogar da equipe, pela característica marcante como eles têm. Então, dependendo da escolha, pode mudar um pouquinho o jeito de jogar, sim. Você sabe, vocês acompanham bem a característica dos jogadores que temos. Dentro ainda dessa questão da configuração tática, vai ter algum reflexo para a partida contra o Santos, pensando nisso também? Você já disse que é pensar jogo a jogo, mas lá na frente também, que é uma questão de mata-mata, o pessoal estando um pouco melhor descansado, pode também refletir nisso? A graduação dos jogos, para nós, é assim. O jogo do São Paulo, ele é um jogo decisivo, porque todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm a mesma valoração em termos de pontuação. Mas o jogo do Santos é super decisivo. É um degrau acima desse tipo de jogo, porque é um primeiro 90 minutos de um mata-mata. Então a gente enxerga assim. Mas falando do São Paulo, que é um time aí que até surpreendeu pela campanha que vem fazendo, não era apontado como favorito, está brigando em cima. E vem de uma derrota fora de casa, uma viagem longa, um dia a menos para trabalhar. Como é que você espera que esse São Paulo vai chegar no Mineirão? Jogar aberto contra o Cruzeiro, como tem sido a característica deles, ou vai segurar um pouco? Então, característica do Diego Aguirre é armar a equipe com personalidade de atacar o adversário, independentemente, né, de onde é o jogo. E o histórico, geralmente o histórico do treinador se reflete naquilo que ele apresenta em campo. A diferença está que às vezes você quer fazer isso e não consegue como equipe. Os primeiros minutos do São Paulo foram muito bons quanto a isso, quanto ao Grêmio. Mas depois o Grêmio impôs 70 contra 30 de posse de bola. Então você vê que isso não é só uma questão de intenção. Eu quero fazer isso. Tem o outro lado que também tem as suas intenções e quem faz melhor se sobressai no jogo, né? Mas é uma equipe que teve a sua primeira derrota depois de bastante tempo. Vinha aí de uma sucessão de vitórias, né, convincentes. Mas a gente também sabe que jogar em Porto Alegre e perder de 2-1 está dentro da normalidade de um campeonato, como é o nosso, né?
O Grêmio também precisava se recuperar. E tem time para isso, e aí o jogo se desenvolveu dessa forma. Nós temos que, independentemente do São Paulo, ter a nossa postura, né? E a gente já começou a trabalhar o jogo com os jogadores, né? Fizemos a recuperação do jogo passado, temos um dia a mais, isso pode ter uma pequena significância. Fizemos, por exemplo, com o Corinthians com um jogo a menos, com um dia a menos de recuperação. O Corinthians havia jogado no sábado, nós no domingo. Mas não acho que isso foi determinante para as dificuldades que a gente teve no jogo lá, né? Na segunda parte do jogo, que é o que, quando perdemos um pouco a superioridade que estava tendo em termos de controle de jogo. Então vamos preparar bem, vamos nos preparar todos, né? É um jogo difícil, é um jogo grande, é um jogo importante, e a gente quer voltar a jogar bem, fazer mais 90 minutos como fizemos no jogo passado, 45, não sair atrás como saímos nos 2 jogos na nossa casa pelo Campeonato Brasileiro, tanto frente ao América quanto ao Atlético Paranaense. Não é o caminho ideal para você jogar contra uma equipe como o São Paulo. Então vamos nos preparar bem e fazer um grande jogo e fazer a nossa vitória, se Deus quiser. Mano, eu sei que você não gosta muito desse tipo de pergunta, até pelo momento, mas especificamente no caso do Thiago Neves, um jogador que não vem vivendo um bom momento, mas ele é cobrado porque a gente sabe da qualidade que o jogador tem. Nesses momentos assim que não está colaborando muitas coisas para o jogador, como é que você tem trabalhado com ele? Como se trabalha com todos os outros jogadores. Fases, todos os jogadores passam, né? Elas têm limite, óbvio que tem limite, mesmo tendo a importância que o Thiago tem para o Cruzeiro. E eu sempre acho que quando você não consegue colaborar de um jeito, por exemplo, o Thiago não está fazendo gol, não está conseguindo fazer assistência para os outros jogadores como ele fazia antes, você tem que se comprometer mais. Porque ao se comprometer mais, você está colaborando de outra maneira com a equipe, está ajudando, as coisas voltam ao caminho normal, né? Essa é geralmente a ideia para quem tem capacidade como o Thiago tem. Nós sabemos, ele sabe que tem, o grupo sabe e o torcedor também. E só mais uma coisa, a gente já sabe que historicamente Cruzeiro e São Paulo é sempre muito difícil para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro costuma sofrer um pouquinho para poder vencer o São Paulo. Domingo, esse jogo em casa, o torcedor ficou um pouco chateado aí, é lógico, por essa derrota contra o Corinthians, mas qual que é a importância do papel na torcida ali nesses 90 minutos empurrando o Cruzeiro rumo a mais uma vitória? O torcedor do Cruzeiro já sabe da sua importância. Ele sabe a diferença de um jogo no Mineirão, quando ele vai em grande número, quando ele apoia a equipe, né? Nós nos tornamos muito mais fortes. Derrotas vão acontecer num campeonato tão duro como esse, como é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mais importante é sentir que a equipe está num caminho, consistente, seguro. Pode melhorar, mas o que realmente faz a melhora são sequências de vitórias, né? A presença do torcedor no nosso estádio. Isso ajuda muito, faz o time ficar mais forte, e a gente quer ser assim. Mano, então, aproveitando, né, você falou comigo ali na parte de cima, a respeito desses 2 anos que você está completando, o que significa isso para você, 2 anos aqui à frente do Cruzeiro, que poderia ter sido mais extenso ainda, né, por causa do período que você foi para a China? O que representa isso para você aqui hoje? Bom, me deixa muito contente. Eu exatamente pela circunstância, fui olhar a relação de técnicos que tiveram vida longa no Cruzeiro, né? E você vai vendo no meio de quem você começa a se inserir, e isso valoriza muito o trabalho de um técnico. É sinal também de que temos aqui um ótimo clube para trabalhar, com boa estrutura, com jogadores de qualidade no elenco, porque o treinador não ganha, né, sem essas coisas importantes. Mas também significa a capacidade que tenho de conduzir trabalhos a longo prazo. É a 4ª vez que passo de 2 anos dentro de um trabalho, né? A primeira vez foi no Grêmio, meu primeiro trabalho num clube grande, depois foi ao Corinthians, também saí para ir à seleção, depois na seleção 2 anos e meio, e agora pretendo ficar aqui para alongar ainda mais esse período. E o caminho é um só, né? O futebol só respeita uma coisa: vitórias.
partindo para o lado pessoal, eu queria que você deixasse aqui para a gente qual foi o momento mais difícil e o mais valioso para você, no âmbito pessoal mesmo, que você pegou e falou assim, poxa, uma situação difícil essa que eu estou vivendo agora aqui no Cruzeiro e uma situação de glória que você pegou e sempre vai lembrar aqui dentro do clube. Acho que a conquista da Copa do Brasil foi algo marcante para a gente, porque ela aconteceu de uma maneira muito significativa. Nós vencemos grandes adversários naquele percurso, né? E quase que todos eles, quando nós íamos enfrentar, eles eram apontados como os favoritos. O Palmeiras era apontado como favorito, o Grêmio era apontado como favorito, né? E a gente foi passando com esse entendimento que eu julgo ser sempre necessário para o futebol, que ainda falta um pouquinho para nós atingirmos agora e que conseguimos fazer naquele momento. De tristeza. Que momento chato você viveu aqui? Em alguma situação? Não tenho momentos chatos no Cruzeiro, não. Apenas momentos difíceis que fazem parte da carreira de qualquer técnico. Nesse período aí que você estava falando, o que falta para você no Cruzeiro que você sente que ainda está devendo? Uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro? Que você avalia como que sente ainda que está faltando nessa passagem sua por aqui? Estou devendo nada aqui no futebol. Você tem que fazer o melhor a cada dia para poder ser merecedor. E às vezes você não vence, mesmo tendo feito grande trabalho, mesmo tendo feito a parte de cá muito bem, porque o lado de lá tem um monte de gente também trabalhando da mesma maneira, com a mesma competência, com grandes jogadores, com grandes estruturas. E no futebol brasileiro é assim. Você olha aí os primeiros 6 colocados do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha na relação ali. Dá uma olhadinha se tem algum escudinho fraco ali no meio dessa turma, né? E abaixo tem outros também tão fortes quanto querendo tomar o seu lugar. Então, eu sei que o torcedor quer ganhar. Nós também, nós vivemos de vitória mais até do que o torcedor. Porque o torcedor às vezes esquece e no outro ano também de novo. Nós perdemos o trabalho. Às vezes nós não seguimos num trabalho de ponta como é o que a gente está fazendo aqui. Mano, o Cruzeiro é considerado um dos melhores elencos do Brasil. Veio uma bela partida no primeiro tempo contra o Corinthians. O que está faltando para o time embalar de vez? No jogo do Corinthians faltou botar uma daquelas 3 bolinhas para dentro, né? Podia ser 2 só, podia até errar 1. Se tivesse 2 já tinha ganho o jogo. Mano, só para completar meu raciocínio, se um jogador, dependendo da condição física dele, não significa que ele vai precisar ser poupado, ele pode conseguir ter uma sequência de jogos nessa maratona ou, obrigatoriamente, um jogo ou outro vai acabar ficando fora? Não entendi. Se o jogador estiver bem fisicamente, ele não necessariamente será poupado ou essa ideia de 5 jogos ele pode acabar, mesmo assim, ficando? Por exemplo, o Léo, a gente sabe que tem uma condição física privilegiada, ele está com 4, ele pode fazer 5, 6 tranquilamente. Dependendo de algumas questões bem pessoais, como, por exemplo, o Léo, que é um jogador que tem, né, um vigor físico extraordinário, que é um jogador que tem desgaste muito menor, pode até ficar. Pode até ficar. Mas não vejo necessidade específica disso. Temos plena confiança no Murilo. O Manuel jogou muito bem no jogo contra o Corinthians. Não temos dificuldade nenhuma de tirar um jogador e colocar. E se nós sentirmos qualquer risco em relação ao Léo, também vamos fazer como fizemos ano passado. O Léo teve momentos que teve que ficar fora no jogo do Campeonato Brasileiro para poder chegar inteiro na Copa do Brasil. Nós só tínhamos 3 zagueiros na época e não podíamos correr o risco com ele. Então, mesmo ele estando inteiro, ele foi retirado para a gente não ficar muito à mercê dessa situação.